A gente tem coberto nas últimas semanas todo o assunto relacionado à relação dos influenciadores com bets. E a gente teve, na semana passada, né, a ida da Virgínia à CPI, que está tendo no Brasil agora para investigar bets e coisas relacionadas a bets. E o que ficou no ar e que muita gente especulou e tem muita coisa que correu na mídia também é sobre o quanto que as bets estão pagando para esses influenciadores. Pelos números que a gente tem uma estimativa de que elas estão movimentando entre 20 e 30 bilhões por mês no Brasil, uma coisa assim. É um negócio desse. Então, quanto que elas estão pagando por para esses influenciadores? Qual é a quantidade do valor do marketing que elas estão dispostas a gastar, né? Dado que a gente tem personalidades que a gente sabe que custa muito. Eu já dei o exemplo aqui, Neymar está envolvido em divulgação. Sabe quanto custa um Neymar? E claro que a gente já passou por várias especulações, a gente mesmo já teve experiência com isso de negar várias ofertas, vários convites e tal. Mas agora a gente começou a ter uma ideia muito melhor, porque primeiro, pelo que a Folha reportou, alegadamente, e eu tenho que colocar esse parênteses aqui por questões legais, vazou o contrato com a primeira bet com a qual ela trabalhou. Ela trabalhou com uma bet entre 2021 e 2023, se eu não me engano, e agora ela está com uma outra que é a Blaze. Aparentemente vazaram os valores desse contrato e também a gente teve a Simara vindo a público mais recentemente para falar de uma oferta que ela negou. O marido dela, mais específico, que é empresário dela, falou do tamanho da oferta que ela negou, que nem foi a oferta final. É a Simone, tá? Não é a Simara, é a Simone. É a Simone. Você escreveu ali, ó, Simone negou 64 milhões. Eu escrevi certo no roteiro e eu não leio o meu próprio roteiro. E eu já coloquei o valor aqui, perdão. O que a gente tem? Qual é o lastro dessas coisas todas, tá? Eu vou começar contando a história toda para vocês poderem acompanhar o raciocínio de como que a gente chega nesses números e por que eles são relevantes, tá? Primeiro, a gente tem uma notícia aqui da CNN Brasil, do dia 13/5, que é antes da divulgação desses valores todos, falando que a Virgínia omitiu ganhos em contratos, mas nega ter ficado milionária com bets. Relevante a isso tudo é quando ela falou que ela trabalhou com uma bet antes dela trabalhar com a Blaze, que é a atual dela. E perguntaram para ela se ela ficou milionária com coisa de bet, e ela responde aqui diretamente, questionada sobre como ficou milionária. A influenciadora negou ter sido graças a contratos com bets. Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei bets, que foi o primeiro contrato dela. Atualmente, a gente tem que falar que ela perdeu alguns na época da entrevista, que ela estava com 53 milhões, atualmente ela está com 52,9 milhões. Então a gente vai ver o contrato que ela tinha com 30 milhões, não o contrato que ela tem agora com 53. Porém, embora ela não tenha divulgado o contrato dela, a Folha, de forma alegada, disse ter conseguido o acesso a esse contrato. E uma das polêmicas que teve com o depoimento dela na bet, lá na CPI das bets, é que ela falava que não ganhava mais se os seguidores dela perdessem mais dinheiro. Ela falou que tinha um contrato que ela ganhava um valor a mais se dobrasse o lucro, algo do tipo. Virgínia Fonseca receberia 24 milhões extras da Esporte da Sorte, que é o contrato anterior dela, não é o da Blaze, se desse 80 milhões de lucro. Porém, ela não conseguiu bater 80 milhões de lucro, ela não ganhou esse valor, mas a gente teve acesso ao valor que ela recebeu de fato. Aí ela falou: esse valor variável, esses 24 a mais, seria somado a 40 milhões de valor fixo pago de qualquer forma influenciadora. E o acordo também garantiria que Virgínia teria acesso aos valores específicos das apostas feitas e aos valores arrecadados pela bet a partir do link divulgado por ela nas redes sociais. Com isso, a influenciadora poderia calcular sua distância para cumprir a meta. Essa revelação aqui da Folha já coloca duas questões pra gente. De fato, ela tinha um termo no contrato dela que quanto mais a galera perdesse, de fato, ela ganharia mais. Mas o negócio é que ela tinha que atingir um valor. Não era simplesmente proporcional ao valor que ela gerasse, tá, gente? Esse é um detalhe importante, mas não deixa de ser relevante esse negócio que você tem essa cláusula que falam, tem um nome que dá um específico para isso, essa cláusula de quanto mais valor você gera, mais dinheiro você ganha. Ela tinha que atingir um valor que ela não atingiu. Não era simplesmente proporcional, aumenta 10%, ganha X. Porém, a gente tem acesso a isso daqui que é o mais relevante. 40 milhões de valor fixo. Esse era o número que a gente não tinha visto de um contrato ainda. Tem estimativas. Todo mundo fala, né, que era muita coisa e tal, mas materializado é diferente. A gente tem estimativas de quanto a gente poderia ganhar se tivesse aceitado qualquer coisa dessa. E quando eu falo para vocês que é dinheiro de aposentadoria, não é brincadeira.
tá? Não é brincadeira. E a gente teve outra discussão disso também, outra informação relevante que saiu na mídia, que foi exatamente da Simone, o marido dela, se não me engano, o marido que é empresário. Que é isso aqui, gente. Marido de Simone Mendes recusou 64 milhões de bet. Falou que dinheiro amaldiçoado. Mas a gente tem que colocar aqui um parêntese nisso, porque vamos falar dos termos. Simone Mendes foi procurada por uma empresa de bets, daqui é a matéria do UOL, tá, gente? Plataforma de apostas e jogos de azar negou parceria apesar do valor milionário do contrato. A informação foi revelada por seu marido, o empresário Cacá Diniz, no podcast Café com Ferri. Eu acho que isso daqui é totalmente crível, primeiro porque eu acho que ele não tem motivo para mentir, mas também diante de outros valores que a gente viu especulado, de fato, isso daqui é totalmente factível. Mas o que aconteceu? O contrato com a Bet duraria 2 anos, segundo Diniz. A empresa sugeriu um contrato de 2 anos para usar a imagem dela. Sem nem precisar divulgar nas suas próprias redes sociais. Para isso, pagariam 32 milhões por ano. Gente do céu. Simone não quis nem sentar na mesa para conversar, tá certo? E Cacá Diniz chamou o dinheiro desse tipo de contrato amaldiçoado. Então, quando a gente fala desses valores e quando a gente vê a quantidade de pessoas que cederam de fato para esse tipo, é porque a gente não tá falando de pouco dinheiro, gente. A gente tá falando de um absurdo de dinheiro. Que absurdo de dinheiro é esse, tá? Eu quero colocar em perspectiva. Eu sei que pra você, tá? Você não precisa que eu faça isso, mas eu quero colocar. Notícia de dia 29, foi de ontem. Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio principal acumula em 31 milhões de reais. O que foi oferecido a Simone só pra usar a imagem dela... Por mês. Não. Extrapola por mês. Não, foi 2 anos. 2 anos. Ah, por ano, Por ano. É você ganhar na Mega Sena acumulada uma vez por ano. Só a sua imagem. Não ia ter nem divulgação na rede social. Não, ela não precisa fazer nada. É só mandar foto. Vocês entenderam o tamanho? Os caras estavam chovendo dinheiro, né? Os caras estavam assim com dinheiro porque eles estavam tirando dinheiro de uma enxurrada de gente miserável que acredita que pode ganhar e mudar de vida. É insuportável. É a exploração da miséria de um jeito descarado. Aí é aquele negócio. Aí você se pergunta, de fato. A gente tem que fazer essa pergunta moral, tá, gente? E a gente pode fazer. Não tô dizendo que a gente é perfeito moralmente. Ninguém aqui é o senhor do padrão da moralidade, defensor da moralidade, nada. Mas isso a gente negou. Isso eu posso colocar, tá? A minha estrelinha no céu, que eu neguei. Então eu falo com alguma propriedade aqui. Em que cenário você imagina tanta gente concordando, né, em contribuir para a ruína dos outros? Porque é isso. É isso. Bet é um negócio que funciona na ruína dos outros. Por que tanta gente entra nisso? Porque a quantidade de dinheiro que rola é obscena. A gente está falando desse 44 da Virgínia aqui, é o primeiro contrato dela. Veja que ela não renovou esse contrato, mas agora com 53 milhões de seguidores, ela está numa outra, que é a maior, que é a Blaze. Até onde eu sei, é a maior. Se o primeiro com 30, com uma bet menor, foi 44 milhões, quanto que é o atual? Aqui, a gente está focando em cima da Virgínia, e eu tenho que fazer esse parêntese aqui, porque ela colocou as caras na CPI e virou o tópico da discussão. E todo mundo está escrutinando tudo que ela faz. E eu consigo achar muito mais informação sobre a relação dela com Beth do que qualquer outro influenciador. Mas porém, é lógico que não é só ela. Eu quero deixar claro, não é aqui um ataque pessoal a ela, porque ela é simplesmente um sintoma de uma doença muito pior, tá? Provavelmente tem gente ganhando muito mais dinheiro que ela. Certamente tem. Ah, com certeza tem. Que é isso daqui, ó, cadê? Eu só queria fazer, enquanto você acha, só fazer um parênteses. A gente não tá falando que negou para ser louvado, não, porque a gente não conseguiria dormir se a gente tivesse aceito. Não, gente. Então, assim, não é uma coisa, ai meu Deus, como nós somos bons. Não é isso não, tá? A gente não tá querendo ser louvado por isso, não. Eu acho que o que a gente fez foi o óbvio, a gente não conseguiria não fazer não negar, a gente não conseguiria aceitar. Por uma série de coisas da nossa vida pessoal, de princípios de vida. Agora, é fácil de entender porque as pessoas aceitam. E é muito difícil que alguém, a maioria das pessoas, se tivesse diante disso, aceitaria, gente. A real é essa. Mas vamos lá, o negócio, Virgínia, aí a gente tem que imaginar o tamanho do contrato.
Eu peguei aqui, tá em inglês o site, porque por algum motivo aqui aparece, para mim, quando eu tô no Canadá, aparece a versão em inglês. Virgínia Fonseca e Zé Felipe se tornam embaixadores da Blaze. Isso é de agosto de 24, né? Aquele outro contrato dela, se não me engano, foi de 2021 até 2023, da primeira, que foi com a Esporte da Sorte. E agora vocês estão entendendo o tamanho do problema. Se isso... Eu vou deixar bem claro para vocês. Eu trabalho com o mercado de influenciador, eu tenho uma ideia há muito tempo, tá? Eu tô aqui profissionalmente de YouTube, vai completar 14 anos. Esses valores... Você não consegue com publicidade. Não existem. Não existem. Não existem. De nenhum produto, não existe. Não existe. Por isso que quando chega uma quantidade de dinheiro desse nesse mercado, leva todo mundo. É um dinheiro muito fácil e muito, muito grande. É ganhar na loteria, amigo. Isso daqui é só para fazer essa atualização mesmo, não tem uma conclusão disso. É porque a gente tá falando muito de especulação sobre o valor que essa galera tá ganhando, quanto que essas bets estão pagando. E agora a gente, teve o negócio da CPI, teve o negócio da Virgínia, os jornalistas agora tá todo mundo correndo atrás, pessoas que negaram o contrato estão vindo falar valores que foram oferecidos. A gente tem agora, de uma forma mais tangível, os valores que estão sendo pagos e a gente consegue pintar um quadro melhor da situação. Por que você tem agora uma indústria de bilhões e bilhões de dólares, de 20 a 30 por mês, se eu não me engano? 30 bilhões por mês. 30 bilhões por mês, no Brasil, devotada a destruir a vida das pessoas. E por que você tem tanta gente promovendo? E por que você tem tanta facilidade para isso? Por que até agora a gente não viu... Porque todo mundo ganha. Eu vou dizer, eu vou ser sincero, se a gente cavar aí o que vai ter de político, de assessor, deve existir um lobby muito forte para isso daqui continuar, porque isso daqui claramente é a ruína dos outros, tá? Desproporcionalmente a população mais humilde, mais pobre, que sofre mais que esse treco. E sofre muito, né? Porque a galera, assim, o nível de destruição, é sempre bom lembrar, a gente sempre fala disso, mas quando a gente fala só do dinheiro que eles arrecadam, é porque você tem que imediatamente imaginar a outra ponta. O dinheiro é um só. Então, se tá indo 40 milhões para um, é porque da ponta de cá tem gente que tá dando o salário único que recebe em jogo e fazendo dívida e deixando de comprar coisas que seriam úteis para sua vida e às vezes até comida para os seus filhos, ou perdendo a chance de, sabe, de pagar um financiamento de uma casa, se endividando, se complicando para virar um escravo de dívida bancária pro resto da vida. E tem gente que tá perdendo a vida, inclusive, porque entra no modo desespero e não sabe o que fazer, deve pra agiota. Então, assim, é uma situação de miséria, de morte, na outra ponta. Só queria que vocês tivessem essa noção, como que essa indústria de destruição de vidas funciona e como é que você consegue arregimentar tanta gente para promover algo que é claramente danoso pro próximo. E se diante dessa imagem a gente quer alguma coisa, é que você que nos assiste fique longe disso.